Direto do plenário está de volta. Voltamos a mostrar a sessão do Supremo Tribunal Federal desta quinta-feira. Podemos nos sentar, obrigada. Declaro reaberta a sessão, renovando minhas saudações a todos e dando continuidade ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.768, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, a quem eu devolvo a palavra para que profira seu voto. Muito obrigada, senhora presidente. Eu, reiterando os cumprimentos a todos, eu gostaria de cumprimentar nessa fase os senhores advogados que assomaram a tribuna. O doutora Bruna, pela OAB, doutor Aristides Junqueira, doutor Gustavo, doutor Cláudio e doutora Marina. Muito obrigada pelas achegas, pela participação tão importante, ao Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. E, senhora presidente, senhores ministros, eu vou emitir meu voto e gostaria de fazer algumas observações iniciais, presidente, e apenas retomando do ponto que foi do relatório. Nesta causa, estamos a examinar a constitucionalidade, ou seja, a compatibilidade do que se tem no inciso A, alineado inciso 1 do artigo 18 da Lei Complementar 75, ou seja, a prerrogativa institucional do Ministério Público de sentar-se, aspas, no mesmo plano, imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidente dos órgãos judiciários perante os quais oficiem, e também o inciso 11 do artigo 41 da Lei 86/25, que também estabelece como prerrogativa legal, como eu afirmei antes, dos membros do Ministério Público, no exercício da função, tomar assento à direita dos juízes de primeira instância ou do presidente do tribunal, ou da Câmara ou turma. Eu gostaria, portanto, de, inicialmente, observar, senhora presidente, que eu examinei a questão e vou emitir o meu voto exclusivamente sob o ângulo da constitucionalidade, quer dizer, se seria compatível ou se é compatível o que o legislador brasileiro estabeleceu em termos de prerrogativa do Ministério Público, do membro do Ministério Público, com os princípios, com a Constituição Federal, especialmente com os princípios que foram erigidos como parâmetro de constitucionalidade, o princípio da igualdade, de uma forma mais enfatizada, o devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa. Não examinei, senhora presidente, não sou contra o exame pelo legislador da conveniência de se adotar um outro modelo cênico, e por uma razão simples, foi até mencionado aqui, como com o brilhantismo dos advogados que assomaram a tribuna, a circunstância de que este modelo de cenário para as audiências e sessões de julgamento são diferentes nos estados, são mesmo. Inclusive, são diferentes também o modelo que se estabelece para a posição dos juízes, tanto que no Tribunal Superior Eleitoral foi a primeira tentativa de se fazer uma bancada mais assemelhada a estes outros modelos. No primeiro momento, nós mesmos, que éramos juízes ali, e o ministro Ricardo Lewandowski, que com o arrojo todo dele, não apenas recebeu, mas cuidou de instalar e fazer funcionar aquele prédio do Tribunal Superior Eleitoral, lidou com algumas diferenças que se estabeleciam, porque nós estamos acostumados, como aqui se forma o julgamento com debates, de nós nos vermos e debatermos nessa condição. E, portanto, o modelo de cenário é realmente diferente. Não significa que não seja melhor, e acho que realmente deve ser mais democrático, que se tenha um outro modelo de posicionamento das partes quando o Ministério atua na condição de parte processual. Eu, entretanto, não examino a conveniência, porque o meu papel, e foi assim que exerci neste caso, era se é incompatível com a Constituição,
que o legislador estabeleça uma prerrogativa legal como essa, que mantém uma tradição, tradições se mudam, e se mudam no sentido do aperfeiçoamento mesmo, eventualmente da democratização, que eu acho que é necessário que se faça, mas se esta carga de simbolismo que se tem em estabelecer como prerrogativa o local de assento do integrante do Ministério Público, rompe, afronta, desobedece, descumpre o princípio da igualdade, o princípio do devido processo legal e sem embargo, como eu disse, disso poder ser feito pelo legislador. Tanto pode, na minha compreensão, e acho que até é conveniente, que também o ministro Ricardo Lewandowski estabeleceu aqui no Supremo que nas sessões de solenidades o advogado presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, que antigamente também, e antigamente aqui não é na antiguidade, mas há relativamente pouco tempo, foi na gestão do ministro Lewandowski, passou a ter assento também na mesa diretora dos trabalhos. E nós mesmos passamos, todos os ministros que se seguiram ao ministro Lewandowski, não só mantiveram, por causa da conveniência de se dar igualdade de condição, ali são os integrantes do Ministério Público e os advogados falando igualdade de condições. E disso não dependia realmente, nem como prerrogativa, mas como um critério para se estabelecer quais as autoridades que compõem. O advogado é função essencial à justiça. Por outro lado, numa das posses de presidente, quando se deu a palavra, o então presidente da Ordem dos Advogados pediu licença para sair apenas para fazer a sua apresentação da tribuna, dizendo: eu prefiro daqui, que é o local dos advogados, sem embargo de advocacia se assentar à mesa juntamente com os outros. Então, isto não depende, a meu ver, de um exame de compatibilidade ou não, nem de lei, no nosso caso, nem de que se possa fazer como a doutora Marina enfatizou que no Estado de São Paulo nós já temos. Eu verifiquei que em outros casos também, até por causa da configuração inteira da sala, mas aí é um cenário nacional imposto. Também não vejo, e de pronto já aviso, mas vou fazer a leitura do voto, que haveria dificuldade de o legislador poder, desde que não haja ruptura a estes princípios constitucionais, em estabelecer um tratamento que seja coerente com as funções e com as finalidades buscadas. Tanto que a legislação sobre a Defensoria Pública hoje prevê também uma série de prerrogativas que os outros advogados não têm. E o Supremo considerou que não havia inconstitucionalidade no estabelecer que o advogado defensor público adquiria esta condição pela sua nomeação, independente de ter que continuar a ser inscrito na Ordem dos Advogados. Não vejo nisso nenhuma diminuição de função, pelo contrário, o defensor público, que cumpre essa função relevantíssima no Brasil, todo advogado cumpre, mas o defensor realmente cumpre um papel que, a meu ver, é exponencial. Isto foi feito em termos de legislação. Do mesmo jeito, a mudança que foi feita para que a gente tivesse uma nova posição processual e não cênica, do juiz, que agora já não pode decretar de ofício, porque não é mais considerado democrático, e porque, para isso, nós tivemos uma legislação, eu não vejo nenhum impedimento que seja acessado e dado outro tratamento pela lei. Estou dizendo isso, a maneira também do que o doutor Aras falou, a minha casa foi sempre a Ordem dos Advogados do Brasil, até vir para a magistratura. Então, eu sei bem como é também atuar nos meus 26 anos de advogada de fórum, de audiência e tudo mais. Mas o meu exame manteve-se exclusivamente na resposta judicial a essa questão constitucional. O legislador, que estabeleceu como prerrogativa mantendo essa condição histórica, incorreu em inconstitucionalidade, esta norma tornou-se inconstitucional com o tempo, ou, principalmente, esta norma é incompatível com os princípios, especialmente o princípio da igualdade, foi essa a resposta que eu busquei, reiterando, portanto, quanto à conveniência, à possibilidade, até à necessidade histórica e cultural desta mudança, eu não entro nisso, porque aí seria realmente espaço do legislador. Como eu disse, nessa ação direta de inconstitucionalidade,
que foi ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tem-se como objeto a compatibilidade ou não da linha A do inciso 1 do artigo 18 da Lei Complementar 75 e o inciso 11 do artigo 41 da Lei 8625, e nela se dispõe: Lei Complementar 75, artigo 18, são prerrogativas dos membros do Ministério Público da União, institucionais, a sentar-se no mesmo plano imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidente dos órgãos judiciários perante os quais oficiem. Na Lei número 8625, estabeleceu-se no inciso 11 do artigo 41, constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público no exercício de sua função, além de outras previstas na lei orgânica, tomar assento à direita dos juízes de primeira instância ou do presidente do tribunal, câmara ou turma. Sustenta o autor que a prerrogativa atribuída, assim, aos membros do Ministério Público, de situar-se à direita dos magistrados nas audiências e sessões de julgamento e, no caso da União, do Ministério Público da União, no mesmo plano, nas sessões de julgamento, representaria contrariedade aos incisos 1, 54 e 55 do artigo 5º da Constituição. Estariam sendo descumpridos os princípios da isonomia do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Além do que já foi reiterado aqui também, se romperia o princípio de paridade de armas que deve existir entre defesa e acusação. Pediu, então, que fosse conferida aos dispositivos impugnados interpretação conforme a Constituição. E este é o pedido, e só este é o pedido, para afastar a prerrogativa questionada nos casos em que o Ministério Público assuma a posição de parte processual, mantendo-se, portanto, aquela prerrogativa apenas quando atuar como custos leges. A defesa da constitucionalidade foi feita, como eu li no relatório, e sempre se afirmando a Presidência da República, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria-Geral da República, que a prerrogativa questionada decorreria diretamente da função de proteção do interesse público e de fiscal do cumprimento da lei, atuando em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis e em favor do Estado e da sociedade, enquanto exerce a titularidade da ação penal. E eu, de pronto, também faço uma nota, senhora presidente, senhores ministros, que a advocacia também cumpre esses papéis de defesa da democracia, apenas não tem isso estampado como característica da instituição na Constituição, mas na lei da advocacia, no Estatuto da Advocacia, sim. Eu faço uma digressão sobre o papel institucional do Ministério Público, mais especialmente focando na Constituição de 1988. O Ministério Público foi erigido à condição constitucional de instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, assumindo as funções específicas mais elevadas do que antes ele desempenhava, antes o Ministério Público, que digo, em outras cartas e constituições. Antes ele já foi vinculado ao Poder Judiciário, vinculado ao Poder Executivo e traçou-se um novo perfil institucional para o Ministério Público e na descrição de suas funções, tratando de se lhe assegurar meio para o desempenho dessas atribuições e dotando de autonomia administrativa, financeira, atribuindo aos seus membros garantias e prerrogativas necessárias à garantia de sua independência funcional. Como eu disse, esta prerrogativa sobre a qual discutimos não está entre aquelas listadas constitucionalmente, mas apenas na legislação. Preservado seu papel de titular da ação penal e fiscal da aplicação da lei, que o caracterizou ao longo dos anos, o Ministério Público passou a ter os seus contornos de forma diversificada, com a atuação no campo civil, como defensor de interesses sociais e individuais indisponíveis, atuação que se revelou marcante na defesa do meio ambiente, da saúde, da educação, do consumidor, das crianças, adolescentes, da mulher, dos idosos e do patrimônio público. A nova feição institucional adquirida pelo Ministério Público no regime constitucional desde 1988 abrigou sob sua proteção a defesa da sociedade, da democracia, da ordem jurídica e do patrimônio público como expressões constitucionais, elementos que o tornam defensor de interesses coletivos, estando, portanto, sua atuação sempre dirigida à preservação de princípios, interesses e valores públicos para a realização do bem comum.
ao reconhecer a legitimidade do Ministério Público para atuar em situação diferenciada na defesa dos direitos e interesses individuais homogêneos, o ministro Celso de Mello assim se pronunciou sobre o papel constitucional do Ministério Público. Eu abro aspas apenas para ler uma passagem deste voto do ministro Celso de Mello no recurso extraordinário 472-489, em 2008. Afirmou o então decano: põe-se em destaque uma das mais significativas funções institucionais do Ministério Público, consistente no reconhecimento do que se lhe assiste, a posição eminente de verdadeiro defensor do povo, incumbido de impor aos poderes públicos o respeito efetivo aos direitos que a Constituição da República assegura aos cidadãos em geral, Constituição Federal, artigo 129.2, podendo, para tanto, promover as medidas necessárias ao adimplemento de tais garantias, o que lhe permite a utilização das ações coletivas, como a ação civil pública, que representa poderoso instrumento processual, concretizador das prerrogativas fundamentais atribuídas a qualquer pessoa pela Carta Política, sendo irrelevante o fato de tais direitos individualmente considerados serem disponíveis, pois o que lhe confere relevância é a repercussão social de sua violação, ainda mais quando tem por titulares pessoas às quais a Constituição cuidou de dar especial atenção. A existência na espécie daquele recurso extraordinário de interesse social relevante, amparável mediante ação civil pública, ainda mais se põe em evidência, quando se tem presente, considerado o contexto em causa, que os direitos individuais homogêneos revestem-se, por efeito de sua natureza mesma, de índole eminentemente constitucional. Como eu disse, é a fala do ministro Celso de Mello naquele julgamento. No mesmo sentido, nós temos a doutrina, que eu também cito, vou deixar de fazer maior referência, porque está no voto que distribuí, sobre a incumbência de defender o regime democrático, condiciona a defesa da ordem jurídica, a vinculação desta à democracia, o exercício do poder público de modo participativo e consentâneo com as expectativas do povo. Aponta-se uma finalidade mais específica e, nessa medida, mais reveladora. Ao Ministério Público cabe cuidar dos interesses que tenham relevância social. É o Walter Cláudio Rotenburg, nos comentários à Constituição. Como indicado na inicial da presente ação, o ambiente judicial, ou foi chamado de cenário, no qual se dá a sessão de julgamento, construído ao longo de nossa história, é mesmo cercado de simbolismos e formalidades que se expressam em protocolos, linguagem e vestimentas próprias, e se manifestam também na forma de disposição dos atores naqueles cenários políticos, na prestação da jurisdição. Longe, para mim, da referência inquisitorial arguída pelo autor, a distribuição dos sujeitos processuais nas audiências e sessões de julgamentos decorreria, parece ter sido essa a intenção do legislador, da posição assumida pelo Estado na prestação da jurisdição e na solução dos litígios pela aplicação da lei. Assume o Estado, na figura do juiz, o papel destacado de condutor e ordenador dos trabalhos. Ao seu lado está a sociedade, representada pelo Ministério Público em defesa do interesse de toda a coletividade, e também posiciona-se o jurisdicionado, ou seu representante, na ilustre e imprescindível figura do advogado, a essencial administração da justiça, como posto no texto constitucional, em busca da tutela de interesses individuais. Tem razão o autor, ao assinalar que, aspas, o cidadão representado pelo advogado não é menos importante do que o Estado simbolizado pelo magistrado ou pelo membro do Ministério Público, valendo lembrar a máxima das democracias modernas que o Estado deve servir ao cidadão, fecho aspas. O ponto de aparente contestação, portanto, restringe-se apenas à concepção de cidadão, tomando em sua dimensão individual ou coletiva. Não é demasiado anotar que na Constituição da República se prescrevem direitos e garantias fundamentais oponíveis contra o Estado. Entretanto, dessa mesma ordem constitucional também emerge a indisponibilidade do interesse público, que é interesse primário, e sua precedência sobre interesses privados, interesse secundário. E, acima de tudo isso, a supremacia do interesse público. A questão subjacente que, então, se coloca não me parece antagonizar Estado e cidadão, como parece sugerir o autor ao afirmar que o modelo posto indicaria que o cidadão é menos importante que o Estado.
O Estado existe para o cidadão. O que se busca, portanto, é harmonizar e trazer o interesse coletivo para combinar com o individual. Ministério Público e advogados atuam sob perspectivas diferentes, mas buscam o interesse público e, principalmente, a prestação justa do que é devido a cada qual. O Ministério Público atua em defesa do interesse público e da coletividade. O advogado, em geral, distingue-se por patrocinar interesse particular e individual na busca da prestação jurisdicional. O reconhecimento dessa importante distinção talvez explicite e afaste o argumento de contrariedade ao princípio da isonomia. A atuação diferente de cada agente no processo não os desiguala em direitos, e aqui estou considerando a atuação só, até porque juiz, advogado e membro de Ministério Público têm funções distintas e todas são essenciais à prestação da jurisdição. Na disposição física do espaço de audiências e sessões de julgamento, não me parece demonstrada ruptura do princípio da igualdade, mas sua interpretação e aplicação segundo a função de cada qual. E eu reitero, senhora presidente, eu estou fazendo essa afirmação exclusivamente no sentido jurídico, independente de considerar a conveniência e a possibilidade de aperfeiçoamento pelo próprio legislador. Sobre igualdade, estou citando, entre outros, o professor José Afonso da Silva, ao afirmar que, quando se diz que o legislador não pode distinguir, isso não significa que a lei deva tratar todos de modo abstratamente igual, pois o tratamento igual não se dirige a pessoas integralmente iguais entre si, mas aquelas que são iguais sob os aspectos tomados em consideração pela norma, o que implica que os iguais podem diferir totalmente sob outros aspectos ignorados ou considerados como irrelevantes pelo legislador. Fecho aspas. Ao conferir ao membro do Ministério Público, como se prerrogativa fosse, e ali é assentado na lei como prerrogativa, embora o que hoje a gente considera prerrogativa tenha uma outra conotação, mas, ao conferir ao membro do Ministério Público ter assento ao lado direito do juiz, diga-se que, a despeito do texto legal, não se tem, em geral, assento no mesmo plano físico, a não ser nos tribunais, tendo aquele, em geral, o juiz posição de destaque formal, nas normas impugnadas propõe organização física baseada, o legislador propôs, baseada em tradições, que se coadunam, ao meu ver, as características essenciais daqueles que atuam na cena do julgamento. Não me parece que seja inconstitucional este cenário, embora não seja, talvez, o mais aperfeiçoado à atual estrutura e conjuntura do Estado. Na estrutura do Estado, todos atuam e dão visibilidade e submissão aos compromissos indisponíveis do poder público, relevando o desempenho do Ministério Público em favor de interesses coletivos, que o identifica com a representação de toda a sociedade, para postular e fiscalizar a jurisdição em benefício da coletividade na busca do bem comum. Nesse contexto, como realçado na manifestação da Advocacia Geral da União, as características das atividades desempenhadas pelo Ministério Público não podem ser confundidas com aquelas da advocacia. E eu transcrevo uma passagem da própria da manifestação da advocacia, na qual ela faz essa distinção, que as garantias e prerrogativas conferidas ao Ministério Público não configuram privilégios, destinam-se a assegurar o interesse público, garantindo a atuação independente dos membros da referida instituição. O Ministério Público tem, por fim, princípio garantir o cumprimento e a salvaguarda do interesse público, ainda quando integra um dos polos da relação jurídico-processual. Diante de sua condição de defensor dos interesses da sociedade, a atuação do referido órgão estatal não deve ser equiparada à atividade desempenhada pelos advogados privados e defensores públicos. E fecho aspas. A passagem é um pouco mais longa do que essa. A opção legislativa, por esse modo de distribuição cênica dos atores processuais, que, nas palavras do autor, situa os membros do Ministério Público ombro a ombro com os magistrados, nem se mostra bem retratada, na minha compreensão, nem me parece legítima constitucionalmente ou de todo sem razão. Como enfatizado antes, exterioriza o Ministério Público o atendimento do interesse público primário, para o qual se voltam todas as atividades estatais, o benefício da coletividade. Também não me parece, portanto, rompido o princípio da razoabilidade invocado pelo autor,
que é ensinado, por exemplo, por Eli Lopes Meireles, como aquele que objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da administração pública com lesão aos direitos fundamentais. Estou citando a fonte. A disposição do cenário de julgamentos confrontada nessa ação, portanto, não se mostra, repito, na minha compreensão e com as vênias de todas as compreensões diversas, excesso injustificável e atentatório a direitos fundamentais da parte ou de seu advogado, num confronto com os princípios constitucionais. Limita-se, talvez, a refletir a evolução constitucional que se foi estatuindo para a figura e o desempenho institucionais do Ministério Público e atribuindo a seus integrantes prerrogativas tidas como necessárias de serem mantidos para o retrato do quadro a ser conferido no desempenho de suas funções. Essas condições advêm de representação histórica do Ministério Público, não se mostrando a opção do legislador agressiva a direito à igualdade de tratamento conferido às partes, até porque, nos termos do artigo 6º do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Portanto, não se estabelece ali desigualdades que seria realmente a ponto de malferir a Constituição. Não me parece demonstrado que, pelo arranjo das cadeiras nas salas de audiência e de julgamento, sobreposição de Estado a cidadão, tampouco de hierarquia entre os sujeitos processuais, o que não teria mesmo lugar no sistema constitucional vigente. A posição dos sujeitos processuais na sala de audiência e de julgamento revela mais um simbolismo derivado de uma evolução histórica, dela não se extraindo mácula ou desvalor ao advogado, nem a essencialidade da nobre função que exerce para a administração da justiça, o que é reconhecido constitucionalmente. Anote-se que, embora tradicional essa disposição de membro do Ministério Público à direita do magistrado julgador nos ambientes de julgamento, a composição cênica, portanto, dos locais, alterou-se na história, especialmente pela evolução das funções atribuídas à instituição ministerial. E eu noto que não é incomum haver referências, até mesmo nessa passagem do Hugo Mazzilli, que cito, ao membro do Ministério Público como parquet, e até a gente vê o uso dessa palavra. Na verdade, ela vem porque parquet é piso, é assoalho, e era usada porque, na tradição francesa, havia a magistratura debout, magistratura de pé, e as pessoas do rei. E os procuradores passavam, portanto, a ficar numa posição abaixo, não de igualdade, porque não era isso. Além do que, no caso da França, diferente daqui, que tem uma estrutura de judiciário completamente diferente, portanto, não se pode nem tomar como parâmetro também, acho que nenhuma pode, que é uma carreira em que alguns membros são da magistratura e outros são, aspas, do parquet. A configuração institucional do Ministério Público no Brasil passou por notáveis transformações até este modelo da Constituição de 1988. Eu faço um traçado histórico apenas para dar uma notícia do que chegamos, desde as ordenações afoncinas, manuelinas e filipinas, Constituição de 1824, que já fazia referência ao julgamento no caso de crimes, a função dos procuradores do rei, que era realçado, por exemplo, por Pimenta Bueno, de que o Ministério Público tem de cumprir deveres e defender direitos da sociedade e do governo perante todas as instâncias e tribunais. E faço até chegar à entronização do Ministério Público no cenário brasileiro constitucional, atribui-se a Campos Salles, ministro da Justiça do Governo Provisório do governo Deodoro da Fonseca, a institucionalização do Ministério Público, sempre com esta ideia de que ele defenderia a sociedade, embora no período imperial fizesse a referência do governo. Pimenta Bueno fazia essa referência, mas defender direitos da sociedade. E até faço essa digressão, que deixarei de ler, apenas para dizer que a Constituição de 1946, a de 34 passou a delinear o caráter constitucional do Ministério Público, a de 46 dispõe um capítulo específico para o Ministério Público,
o Sérgio Andréa Ferreira chega a falar no que foi algumas vezes assentado sob a égide da Constituição de 1946, de que o Ministério Público seria um quarto poder, inserido, portanto, na Carta de 67 como órgão do Poder Judiciário, portanto, mantendo-se essa situação. A Carta, que é a Emenda Constitucional número 1, na verdade, uma outra carta outorgada, pôs o Ministério Público no Poder Executivo, e na Carta de Curitiba, tirada do primeiro Encontro Nacional de Procuradores e Promotores, antes, portanto, da Constituição de 1988, ali se tirou o conceito de que o Ministério Público deveria ser considerado, aspas, órgão agente em favor dos interesses sociais e defensor do povo, como se referia o Pimenta Bueno, já sob a Constituição de 1824. Na Comissão de Notáveis, que o então presidente José Sarney estabeleceu para fazer um estudo, e do qual, como diz o ministro Sepúlveda pertence, tanto se extraiu, especialmente no caso do Ministério Público, e por grande influência desse notável brasileiro que foi Sepúlveda pertence, que foi ministro dessa casa, para mim um dos maiores homens públicos deste país, é que se estabeleceu um formato de uma instituição fora dos poderes, que não ficasse subordinado nem ao Executivo, nem ao Legislativo, até para cumprir esta função de defensor da democracia, agente em favor de interesses sociais e defensor do povo. E, neste sentido, é que é entronizado, junto com a advocacia, como funções essenciais à justiça. Mas, no caso do Ministério Público, como é uma instituição permanente de Estado, o Ministério Público teve não apenas o seu traçado, o seu cuidado, a sua natureza, as suas características e as suas atribuições, sendo-lhe conferido, nos termos do artigo 129, defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. E aí se tem, por exemplo, a referência doutrinária de Fernando Lima, que estou citando, Fernando Antônio Negreiros Lima, no sentido de que, aspas, por sua natureza mesma, pela vinculação à defesa do interesse público, pela dicção outrossim do artigo 127, caput da Constituição Federal vigente, é o órgão ministerial, em qualquer hipótese, primordialmente fiscal da correta aplicação da lei, defensor da ordem jurídica, jamais adstrito à defesa de interesses privados per si, aos quais apenas indiretamente se atém, na medida em que subsumidos em algum interesse público. Estou citando a fonte no meu voto. Acho que duas observações cabem neste ponto. A primeira é que, portanto, mesmo quando atua como parte, incluída de acusador, nos casos penais, o Ministério Público continua a representar a coletividade. E a segunda é que o Ministério Público é uma instituição permanente do Estado, representando a sociedade, e, por isso, a ele se conferiu constitucionalmente a incumbência, constitucional e expressamente, da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. É certo que nós temos a advocacia pública, também mencionada, esta grande instituição que é a Defensoria Pública, mas eles são chamados a defender, a advocacia pública, a entidade estatal e, no caso da Defensoria, os necessitados. Qualquer atuação do Ministério Público, no entanto, fora de interesse da sociedade, é a negação da Constituição, descumprimento da ordem constitucional pelo integrante do Ministério Público. É nesse contexto, portanto, que se tem as normas questionadas na presente ação direta, pelas quais, na organização institucional e nas prerrogativas de seus integrantes, o legislador brasileiro entendeu por assegurar assento ao membro do Ministério Público à direita dos magistrados nas audiências e sessões de julgamento. Sobre essa disposição, Emerson Garcia, por exemplo, afirma que, não obstante seu caráter essencialmente formal, essa norma indica a singularidade das funções institucionais do Ministério Público. Não se assenta ao centro por não ocupar a posição equidistante em relação às partes em lide, já que integra, não raras vezes, o polo ativo da relação processual. Senta-se imediatamente à direita do magistrado por ter uma imparcialidade que tangencia aquela inerente aos últimos, daí a proximidade entre ambos, e não se senta no mesmo plano porque atua em prol de interesse social, não tendo a sua atuação
comprometida e acorrentada a um interesse específico previamente definido. É a obra de Emerson Garcia, Ministério Público, Organização, Atribuições, Regime Jurídico, estou citando outros dados da fonte. Assim, essa configuração nas salas de audiência e tribunais justifica-se, em parte, pela tradição e, em parte, pela distinção da função desempenhada pelo Ministério Público, como representante do povo, defensor do povo, atuando de forma imparcial, o que é obrigatório para ele, para alcançar os fins que lhe foram constitucionalmente conferidos. A atuação do Ministério Público como advogado da sociedade, ou para me valer da expressão do ministro Celso de Mello, de defensor do povo, ressai, por exemplo, do inciso 2 do artigo 129 da Constituição do Brasil, que estabeleceu dever à instituição, aspas, zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias para a sua garantia. E ainda, Carlos Jattai afirma que essa atividade de controle dos atos do poder público abre um grande e importante campo de atuação institucional na esteira de conferir mecanismos hábeis, adotar o parquê para promover os valores constitucionais, sociais constitucionais, estou também aqui citando a fonte. Ainda que se argumente que o Ministério Público nem sempre atua como órgão interveniente, mas também como autor, defendendo supostos interesses individuais, é se destacar o que foi feito aqui em algumas sustentações orais e tem em alguns memoriais e peças processuais, a inseparabilidade das funções ministeriais e dos deveres que as acompanham, sendo especialmente relevante para o presente caso o de imparcialidade, diferenciando a instituição de outras funções essenciais à justiça. E eu estou citando Eduardo José da Fonseca Costa, em cuja obra se tem, aspas, não lhe compete uma condenação a tout prix. Em nome da tutela dos bens jurídicos, instituições ou setores temáticos de direito objetivo, o Ministério Público pode, a, como custos legis, atuar contra os fundamentos aduzidos pelas partes ou contra as resoluções do juiz. B, como acionante penal, pedir a absolvição do próprio réu contra quem ofereceu denúncia e recorrer em favor dele. C, como acionante civil, pedir o julgamento de improcedência da própria demanda que propôs e recorrer em favor do demandado. Nisso reside a grandeza do Ministério Público, a qual lhe é fundamento para sentar-se no mesmo plano imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos judiciários perante as quais oficiem. É ainda daquele autor que, quando o Ministério Público atua como autor, exercendo a função acionante, dever, poder de acionante, a presença dos pressupostos fáticos e processuais, falo sempre sob a suposição metodológica interina de culpabilidade penal civil do acusado demandado. Eu estou citando, entre aspas, ainda uma outra passagem. E é do professor Lênio Strecchio a lição doutrinária, segundo a qual agregue-se por isso que é equivocada a cisão, porque todo dualismo é metafísico, entre Ministério Público fiscal da lei e Ministério Público parte, por exemplo, o júri, como se houvesse diferença na atuação. Fazer essa cisão é o mesmo que pensar que o juiz do cível, ao julgar ações de caráter interindividual, é diferente do juiz que decide numa ação civil pública. O Ministério Público possui prerrogativas institucionais e garantias constitucionais, exatamente porque não atua por si, sempre atua em nome da sociedade. Na sintética assertiva de Mazzilli, o Ministério Público é a advocacia de partido, o partido dos interesses sociais individuais indisponíveis, estou citando a fonte. O argumento segundo o qual a disposição dos atores processuais comprometeria o devido processo legal, contraditória à ampla defesa, por incutir no jurisdicionado a incorreta impressão de parcialidade do julgador, confusão de atribuições entre este e o membro do Ministério Público, ou, estou citando, senhora presidente, entre aspas, o que está na petição inicial, até mesmo conluio, não parece ter fundamento constitucional nem se sustenta. Isto porque, neste caso, quem estaria sendo posto em discussão era o próprio juiz, não era nem o Ministério Público. E, em segundo lugar, o simbolismo de um réu, por exemplo, olhar e achar que há um conluio
na expressão utilizada pelo autor, entre o juiz e o Ministério Público, que ali ao lado, e ali se menciona, em algumas peças se mencionam, quando eles cochicham entre eles, nós teríamos que ter, então, um outro tipo de previsão, da proibição de juízes conversarem com advogados também, porque ali ainda é público. As audiências são feitas não necessariamente em público com esta clareza. Portanto, o sistema em si não me parece gerar esse tipo de situação, ou de simbolismo suficiente para se dar por inconstitucional o que foi havido pelo legislador como prerrogativa. E, por essa razão, é que eu não consigo verificar incompatibilidade a partir de elemento concreto, autorizativo da conclusão de que a proximidade física nesse espaço da sala de audiências ou de julgamentos do membro do Ministério Público com o juiz influencia ou compromete a parcialidade do magistrado na condução da audiência de instrução, na prolação da sentença, nem simbolicamente. A inferência subjetiva apresentada na presente ação não infirma a validade constitucional, na minha compreensão, como disse, das normas impugnadas. O autor insiste em que, aspas, como consequência da obrigatoriedade de condições equânimes de atuação e munição no processo penal, assegurada pela Carta Política, as normas impugnadas representariam violação ao princípio da paridade de armas, em que, a todo ato produzido, caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou dar-lhe a versão que lhe convenha, ou ainda de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor. Não me parece possível inferir que a só disposição física dos sujeitos processuais pudesse influenciar de forma tão significativa no simbólico do cidadão que comprometeria o princípio da igualdade, a imaginar o cidadão que haveria conluio, de novo estou citando a expressão do autor, facilidade ou embaraços à prática de algum ato do advogado, nem mesmo privá-lo da oportunidade de contraditar fatos, alegações trazidas pelo Ministério Público no exercício da sua função também. Não se comprova posição de vantagem do Estado acusador ou do Estado fiscal da lei na função de sua interpretação e aplicação dos casos judicialmente postos a exame e decisão em detrimento da defesa técnica. Não me parece haver, apenas nesse quadro de composição dos assentos, disparidade de armas a impor o reconhecimento da inconstitucionalidade arguída e ter como inválida a opção do legislador. O direito à igualdade das partes é substancial, não meramente figurativa, e acrescente que a impessoalidade dos agentes, julgador e acusador ou atuante custos legis, é assegurada pela organização legal das carreiras. Se assim não fosse, poderia ocorrer o subjetivismo nos julgados e a mudança de locais, segundo afetos e desafetos, gostos e não gostos, estabeleceriam muito mais dúvida do que certezas. A lei evita esse subjetivismo a ter lugar em matéria que não o comporta. E eu digo isso, senhora presidente, senhores ministros, porque, então, se um julgador não gostasse, pudesse escolher quem se assenta ao seu lado, ele estaria introduzindo um elemento subjetivo. Isso aconteceu até no Tribunal Regional do Trabalho, que o presidente falou que não atuaria com aquele procurador, então que ele se assentasse do outro lado. Isto gerou uma ação que chegou até aqui. Quer dizer, quando o legislador estabelece a posição de cada um, evita qualquer tipo de questionamentos. A pretensão de circunscrever o exercício da prerrogativa estabelecida na linha A do inciso 1 do artigo 18 da Lei Complementar 75, de 93, reproduzida também no artigo 11, no inciso 11 do artigo 41 da Lei 8.625, apenas nos casos em que o Ministério Público se apresente como custos legis, e é este o pedido, que o Ministério Público se assentaria em outra posição, em outro cenário, quando atuasse como parte e quando atuasse como custos legis, poderia se manter com aquela prerrogativa.
também não me parece facilmente utilizável, pela singela circunstância de que a atribuição de defender o interesse público e a sociedade faz com que a atuação possa conjugar, simultânea ou alternadamente, na mesma sessão de julgamento, os papéis de parte processual e custos legis. É o que se tem, por exemplo, nos casos em curso no Supremo Tribunal Federal, em matéria de ações de controle abstrato de constitucionalidade. O Ministério Público é legitimado e ajuiza ações e depois manifesta-se, porque pela Constituição, em todos os casos do Supremo, o Procurador-Geral da República haverá de se manifestar. Também, por exemplo, o Ministério Público, titular da ação penal, dispõe de legitimidade para impetrar habeas corpus em favor do paciente na condição de custos legis, como nós já reconhecemos aqui no Supremo, por exemplo, no habeas corpus 91024, relatado pela ministra Ellen Grace, na qual se tem direito processual penal, habeas corpus, postulado do juízo natural, especialização de competências, resolução do Tribunal de Justiça, legitimidade do Ministério Público. Reconhece-se ao Ministério Público a faculdade de impetrar habeas corpus e mandado de segurança, além de requerer a correição parcial, Lei 8.625, a legitimidade do Ministério para impetrar habeas corpus, em defesa, portanto, do réu, tem fundamento na incumbência da defesa da ordem pública e dos interesses individuais intransponíveis. É o habeas corpus 84.056, citado por ela, este do ministro Eros Grau. E o Ministério Público tem legitimidade para impetrar habeas corpus quando envolvido o princípio do juiz natural. Também a ministra Ellen cita o habeas corpus 84.103, relatado pelo ministro Marco Aurélio. Essa possibilidade pode ser verificada em sentido inverso, quando o Ministério Público se despoja da condição de custos legis para assumir o polo ativo, por exemplo, na ação popular, em caso de desistência do autor, como prescrito no artigo 9º da Lei 4.717. Se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, serão publicados editais, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias da última publicação, promover o prosseguimento da ação. Ainda nessa perspectiva, a cumulatividade dos papéis desempenhados, como eu disse, em ação direta de inconstitucionalidade nas ações de controle em geral. O Procurador-Geral da República dispõe de legitimidade para o ajuizamento da ação, e o parágrafo 1º do artigo 103 determina que ele, aspas, deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. No artigo 8º da Lei 98/68, se estabelece que, decorrido o prazo das informações, serão ouvidos sucessivamente advogado-geral da União, procurador-geral da República. Disso decorre que, mesmo quando figura como autor da ação, por exemplo, neste caso, como ação direta de inconstitucionalidade, não se exclui a atuação do Procurador-Geral da República como custos legis. Tanto conduz à conclusão de que a natureza das funções desempenhadas pelo Ministério Público são necessariamente sempre voltadas à proteção do interesse público e dos valores constitucionais, não permitindo dissociar completamente a sua atuação como parte processual e fiscal da lei. E, nesta linha, é que se manifestou, por exemplo, a Presidência da República e também, na condição de custos legis aqui, a Procuradoria-Geral da República. E eu assento, senhora presidente, que foi posto em memoriais, e também foi dito da tribuna, que esta proximidade física que se vê, presidente e integrante do Ministério Público, que pode levar, eu insisto, entre aspas, a conluio, porque isso já aconteceu, para isso há os caminhos, as vias próprias. O Ministério Público tem a obrigação de atuar, e quando ele não atua no sentido que a Constituição estabelece, na defesa da democracia, na defesa como defensor do povo, como defensor da Constituição, há uma falha daquele agente, não da instituição. Mudar esta configuração ao argumento de que nem sempre atua ou que às vezes atua mal, para isso há os caminhos devidos. Eu não posso presumir que o integrante
do Ministério Público vá deixar de cumprir, de honrar a sua obrigação constitucional de defender a Constituição, de defender a democracia, de acionar, quando for necessário, o Poder Judiciário e de atuar em todas as frentes para garantir o que é, repito, expressamente, obrigação do Ministério Público. Mas isso não me leva a considerar que haja uma inconstitucionalidade. Me leva, como eu disse, a até considerar a possibilidade de haver uma alteração pela via legislativa ou de se retirar, porque se entenda desnecessária essa prerrogativa, ou de se ater a uma nova composição do cenário das salas de audiência ou das salas onde se dão sessões de julgamento. Portanto, essa impossibilidade de se apartar inteiramente funções de parte processual e de fiscal da lei desempenhadas pelo Ministério Público também me parece afastar a ausência de fundamento válido para autorizar o acolhimento da pretensão do autor de se considerar inválidos constitucionalmente os dispositivos no que se refere especificamente a uma atuação específica do integrante daquela carreira ou daquela instituição, e que seria apenas possibilitar que ele tenha este assento nos casos em que atua custos legis. Por tudo isso, senhora presidente, eu voto no sentido de julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, reiterando que ao legislador, como esta prerrogativa é legal, cabe, a meu ver, e é possível que ele redimensione, exclua ou transfira também esta possibilidade para todos os advogados. Muito obrigada, senhora presidente, muito obrigado, senhores ministros. Agradeço à ministra Carmen Lúcia. Esse processo estava no plenário virtual e houve destaque por parte do ministro Edson Fachin. Por isso, eu passo a acolher o voto de Sua Excelência. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os eminentes pares desse tribunal, de modo especial, Sua Excelência, a eminente ministra Carmen Lúcia, que, como soe acontecer, traz à colação um acutíssimo voto sobre uma matéria relevante de todos os pontos de vista, nomeadamente da filtragem constitucional que o dispositivo legal atacado traz à colação. Saúdo as sustentações orais dos senhores advogados, da senhora advogada também, das senhoras advogadas, doutora Marina aqui presente, e também das sustentações orais por videoconferência do senhor Procurador-Geral da República. Eu adoto o bem lançado relatório de Sua Excelência, eminente ministra Carmen Lúcia, senhora presidente, e como Vossa Excelência vem de registrar, o processo estava para julgamento plenário virtual na sessão de 26 de junho de 2020, oportunidade em que eu destaquei, e na data de hoje, portanto, principiamos este julgamento. Eu gostaria de reiterar os meus cumprimentos à eminente ministra Carmen Lúcia, rogando desde logo venha para dissentir em parte dos fundamentos apresentados por Sua Excelência, uma vez que, do estudo que fiz, reconheço nesta matéria a presença do fenômeno jurídico da inconstitucionalização progressiva e vou expor as razões pelas quais assim compreendo no plano dos fundamentos. É que parece-me necessário explicitar, do ponto de vista sistemático e teleológico, a interpretação constitucionalmente adequada das funções essenciais da Justiça à luz da Constituição da República Federativa do Brasil. Como sabemos, todo o capítulo 4º do título 4º da Constituição da República foi dedicado às funções essenciais da Justiça, ou à Justiça, dispondo sobre o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia, a Defensoria Pública. Ao longo da vigência da Constituição, as funções essenciais à Justiça ampliaram suas competências e sofisticaram a sua atuação. Ao Ministério Público, a Constituição concedeu papel de relevo, apartando
do Poder Executivo e, em boa hora, inovando em suas competências, conferindo-lhes atribuições e meios para cumprir não só as funções de fiscal da lei e de acusador no processo penal, mas também, especialmente, as relevantíssimas funções de defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme os artigos 126 e 129 da Constituição. Regido pelos princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e da independência funcional, o Ministério Público possui atuação relevante e reconhecida por toda a sociedade, quer na esfera criminal, quer no combate à corrupção, quer na proteção de direitos difusos como meio ambiente, saúde e consumidor. Há que se reconhecer, contudo, que o Ministério Público não exerce alguma dessas funções em caráter exclusivo. No caso da proteção ao patrimônio público, no combate à corrupção e à prática de improbidades administrativas, pode agir o Ministério Público, ou o parquê, como lembrou a eminente ministra Carmen Lúcia, na dicção que se importa, digamos assim, desta alocução de origens francesas. Portanto, pode agir o Ministério Público, ou o parquê, concomitante às apurações feitas na esfera administrativa, as quais também podem ser levadas adiante, por exemplo, pela advocacia pública. De outro lado, após a aprovação da Emenda Constitucional 80 de 2014, há que se reconhecer que a tutela coletiva de alguns direitos poderá ocorrer tanto pelas defensorias como também pelos ministérios públicos. No âmbito da fiscalização concentrada da constitucionalidade, a redação original da Constituição assegurou ao Procurador-Geral da República a competência para manejar as ações propostas perante esse Supremo Tribunal Federal. Porém, não o fez com exclusividade, rompendo de modo saudável com o monopólio para o ajuizamento da representação de inconstitucionalidade vigente durante a Constituição anterior. De start, há que se reconhecer que a tutela de interesse da coletividade, a defesa da democracia, do patrimônio público, a defesa e a promoção de direitos fundamentais, bem como sua proteção, se dá, mas não exclusivamente pelo Ministério Público. Embora seja aparentemente óbvia esta consideração, ela se torna relevante, em meu modo de ver, para a presente controvérsia. Parece-me, e pedindo venha neste ponto, portanto, que é possível e necessário distinguir a atuação do Ministério Público como fiscal da lei, ou mesmo quando atua em nome de interesses coletivos, da sua atuação como parte no processo penal, dada a instituição com a Constituição de 1968 de um sistema acusatório no âmbito processual penal, ainda que não completamente efetivado entre nós. E isso exporei um pouco mais adiante. No que se refere ao sistema acusatório, é notável que recentes mudanças na legislação infraconstitucional fortaleceram a separação entre as funções de acusação e de julgamento no âmbito do processo penal brasileiro, de modo a adequá-los às prescrições constitucionais. São exemplos de tal reconfiguração a impossibilidade de que juízos, como regra, dissintam de pedidos de arquivamentos de inquéritos. Além disso, a criação do juiz de garantias e, mais, a possibilidade de entabulação de acordo de não persecução, entre outros. Tais exemplos meramente ilustrativos demonstram como o Congresso Nacional, portanto o Parlamento, que representa o povo na democracia representativa, como o Congresso exerceu, dentro de sua legítima margem de conformação legislativa, a adequação dos meios necessários para assegurar a efetiva persecução penal com respeito às garantias fundamentais. Assim, no âmbito do processo penal, é possível verificar com nitidez a atuação do Ministério Público como parte titular da pretensão punitiva estatal, sobretudo diante dessas novas possibilidades de atuação. Tal sistema
assegura a igualdade compreendida como paridade no desenvolvimento do processo. Esse tema, obviamente, não é novo. De minha parte, por exemplo, no habeas corpus 202.557, expus os fundamentos constitucionais e a extensão do princípio acusatório, bem como sua relação com a ampla defesa e o devido processo legal. Portanto, fiz ali a citação aqui já mencionada, a professora sempre lembrada, Ada Pellegrini Grinove, no caso, a obras nulidades no processo penal. E prossigo dizendo, deixando a citação que faço neste voto, que à luz do princípio acusatório, reforça-se a diretriz de que a distribuição dos assim denominados atores jurídicos, serventuários e cidadãs no espaço do Poder Judiciário, bem como seus ritos, inequivocamente. Portanto, ritos, procedimentos e espaços expressam inequivocamente relações de poder, que, em meu modo de ver, devem ser coerentes com a promoção e a proteção dos direitos fundamentais, tal como prescreve a Constituição da República, isto é, devem promover o acesso igualitário à justiça e devem reduzir as desigualdades de tratamento entre cidadãs e cidadãos usuários de seus serviços. Estudos recentes destacam a relevância de incorporar a dimensão espacial nas reflexões com o intuito de melhorar as práticas judiciais. Portanto, a arquitetura e o que se denomina de estrutura cênica não é apenas uma expressão de estética neutra, é uma expressão de poder. O espaço fala. E em pesquisa recente, denominada Processos, Espaço e Acesso à Justiça, uma análise das relações dos espaços do judiciário com a tutela dos direitos e a tutela coletiva, colhem-se excertos de extraordinária pertinência formulados pela doutora em Direito no programa de pós-graduação em Direito da Centenária Universidade Federal do Paraná e defendida em 2021, doutora Fernanda Lissa Fujiwara Roma, que a página 17 afirma que a maneira com que o Poder Judiciário se organiza arquitetonicamente transmite mensagens acerca das relações de poder aí estabelecidas e sobre a aplicação das leis. Isso significa, diz doutora Fernanda nessa tese defendida no qualificadíssimo programa de pós-graduação em Direito da UFPR, isso significa que tanto as fachadas dos prédios como o seu interior, corredores, salas de espera, secretarias, salas de videoconferência, salas de testemunha e a disposição dos atores judiciais, localização dos magistrados, das partes, dos advogados ou das testemunhas, demonstram uma determinada maneira de se compreender o processo. A autora acrescenta que a arquitetura funciona como um elemento espacial que acaba organizando e estruturando o espaço de modo a torná-lo decifrável e possível de ser interpretado pelos sujeitos. Em suma, diz ela, o exterior e o interior podem facilitar ou inibir os sujeitos a frequentá-lo. Reproduzo aqui outros trechos dessa tese de doutoramento exemplar, que aqui acabo de citar, e acresço de minha parte que numa república é saudável a revisão das práticas e mesmo de tradições à luz dos postulados republicanos, sobretudo da igualdade, até porque os princípios constitucionais são normas e normas vinculantes. Deve-se evitar, em meu modo de ver, que a força inercial da tradição seja reprodutora de práticas incompatíveis com a Constituição. E, nesta medida, a louvável e necessária defesa da tradição não pode tornar práticas ou costumes em situações imunes a transformações.
Para bem ilustrar esse ponto, trago informações que foram apresentadas pela parte requerente com a petição inicial, como, por exemplo, a controvérsia no Distrito Federal em razão da modificação das salas de audiência por magistrados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em face da qual foi formulada a consulta, que aqui menciona o número quilométrico, junto ao Conselho Nacional de Justiça, extinta sem apreciação de mérito em razão da judicialização da questão aqui no Supremo Tribunal Federal. E eu reproduzo aqui o debate sobre o modelo do formato das salas, modelo T, modelo em U, e todas essas discussões que lá se levou a efeito, bem como a notícia, que hoje aqui já se ouviu, de algum modo, da modificação da posição de atores processuais nas salas forenses do Estado de São Paulo. Acresço que esta prática deve ser verificada se está de acordo com o princípio republicano e com o direito fundamental à igualdade. Eis que sabemos que tanto a igualdade como a razoabilidade são postulados aplicativos que permitem o controle da adequação do ato aos fins que ele se propõe a atingir. Essa dimensão de adequação dos atos aos fins nos remete a uma obra relevantíssima do professor Humberto Ávila sobre a teoria dos princípios ao tratar da igualdade. Diz o eminente professor que a aplicação da igualdade depende de um critério diferenciador e de um fim a ser alcançado. Dessa constatação surge uma conclusão tão importante quanto menosprezada. Fins diversos levam à utilização de critérios distintos, pela singela razão de que alguns critérios são adequados à realização de determinados fins, outros não. Mais do que isso, fins diversos conduzem a medidas diferentes de controle. Há fins e fins no direito. Como postulado, sua violação reconduz a uma violação de alguma norma jurídica. E fecho aspas da citação. À luz dessa lição e aplicada ao presente caso, tem-se como de difícil verificação qual é o fim a ser atingido que forneça razões para o critério diferenciador de tratamento conferido ao Ministério Público quando atua como acusador na esfera criminal. Como explicitei anteriormente, tal atuação é distinta da atuação em nome de interesses difusos e coletivos ou na promoção da tutela do patrimônio público, que não ocorre na esfera penal e, por conseguinte, não é regida pelo princípio acusatório. Do parecer do eminente professor José Afonso da Silva, neste processo, extraio a lição que coaduna com o raciocínio aqui desenvolvido. Diz o eminente professor, isso é, sem dúvida, um descrimen sem uma razão objetiva que sustente sua validade. Não há um fator de discriminação racional e lógico para atribuir específico tratamento jurídico construído em função da desigualdade proclamada. Fecho aspas. Acresço que numa república federativa que se constitui em Estado democrático de direito, os tratamentos que importem distinções precisam ser justificados, sob pena de violação ao princípio da igualdade e, no âmbito do processo, sob pena de violação ao devido processo legal. No presente caso, entendo que há numerosos indicadores de desacordos entre a prática impugnada e o sistema acusatório na versão introduzida pelo Poder Legislativo. Reconheço, contudo, que algumas das mudanças do sistema acusatório a que fiz alusão pendem de definição neste tribunal. São, por exemplo, as ações diretas em constitucionalidade 6298, 6299, 6300 e 6305, aonde se discute, e esse é um exemplo saliente, o juiz de garantias. Por isso, em face dessas pendências, reconheço, e por isso a divergência que tenho em relação aos fundamentos, não a conclusão,
reconheço tratar-se de um fenômeno de inconstitucionalidade progressiva. Eis que as normas objeto da presente ação estão em processo de inconstitucionalização, decorrente de notórias mudanças fáticas, políticas e legislativas. Processo esse que só se ultimará quando esse tribunal pronunciar-se quanto à feição que o sistema acusatório assumirá diante das profundas alterações recentes. Assim, nada obstante a constatação de que os dispositivos impugnados não se amoldam perfeitamente à moldura do sistema acusatório, concluo que ainda não é possível pronunciar a inconstitucionalidade desses enunciados, eis que não está, em face das pendências de julgamento desse tribunal, completamente configurada à luz de nosso sistema constitucional. Como disse, ao lado da pendência de diversas ações diretas de inconstitucionalidade sobre o sistema acusatório, ao mesmo tempo, graça, divergência, para ficar num outro exemplo, quanto à aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, são os dois exemplos muito importantes que pendem de julgamento para dar a feição ultimada do sistema acusatório. Concluo, senhora presidente e eminente ministra relatora e eminentes pares, dizendo que a manifestação desse tribunal acerca de medidas legislativas nucleares para a nova e final feição do sistema acusatório brasileiro deve preceder, na minha compreensão, a medida de decretação de inconstitucionalidade de normas que conformam a disposição de fóruns, salas de audiências e tribunais há algumas décadas. Por isso, reconhecendo, portanto, a presença desse fenômeno da inconstitucionalização progressiva, acompanho Sua Excelência, eminente ministra relatora, ministra Carmen Lúcia, para julgar improcedente a ação. Porém, peço licença, pela exposição que acabo de fazer, de divergir em relação aos fundamentos apresentados, pois reconheço o trânsito para a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados nos termos da fundamentação que venho de formular. Esta é a razão, senhora presidente, pela qual pedi destaque no plenário virtual, para poder apresentar presencialmente a dissonância quanto aos fundamentos, não necessariamente quanto à conclusão. É como voto. Muito obrigada, ministro Fachin. Teremos, ministro Alexandre de Moraes, sessão no TSE, ainda hoje? Sim, presidente, daqui a alguns minutos. Eu tenho também audiências, passamos das 18 horas, então eu vou suspender o julgamento para que a ele possamos dar continuidade na próxima quarta-feira, dia 23 de novembro. Proclamo o resultado provisório após o voto da eminente relatora, julgando improcedente a ação, no que foi acompanhada na conclusão pelo ministro Luiz Edson Fachin, que assim votou por outros fundamentos. Foi suspenso o processo para continuidade na próxima sessão. Perdão, presidente, por fundamentos divergentes. Isso que a ministra relatora sustentou a ausência da distinção que eu acolho. Sim. Eu acho que eu disse por outros, né? Então, por fundamentos diversos. Nos termos do voto proferido, que todos nós apreciamos, né? Com muito gosto, ministro Fachin. Agradeço a presença de todos, desejo uma ótima noite e declaro encerrada a sessão.